Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13. Mas antes de nós começarmos a fazer um comentário, eu queria apresentar aos irmãos a minha filha. Os irmãos escutam os choros nos vídeos, gritos. Não é vozes do além não, meus irmãos. É a minha filha que ela que faz, que tem essa participação especial. Então eu estou aqui só para, nesse vídeo, nessa última lição do trimestre, eu gostaria de apresentar aos irmãos a minha filha. Os irmãos não achar que às vezes é do vizinho, não, mas é a minha filha mesmo. Até nas mensagens, normalmente os gritinhos dela aparecem. Amém, meus irmãos? Vamos para a lição. O título da nossa lição é A Decisão Crucial do Discípulo Ouvir e Praticar. Vai com a mamãe, vai. Ouvir e praticar. O nosso texto do dia que está em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então nós vemos aqui Tiago, ele até vai no versículo 22, ele vai falar que não é apenas ouvir a palavra, é praticar a palavra. E aqui, aquele que persevera, perseverar naquilo que nós temos aprendido, ou seja, todos os dias estamos fazendo um exercício espiritual, um exercício de prática mesmo, de busca para agradar o nosso Criador. E nós, se nós o fizermos, nós seremos bem-aventurados. A nossa síntese: a justiça do reino não é um amontoado de regras que serve para debates, trata-se de posturas e atitudes que precisam ser vivenciadas e praticadas. Irmãos, quando nós estamos no culto, ouvimos a palavra, não é apenas só para ficar ali, nós temos que praticar, isso é uma coisa que nós temos que colocar no nosso dia a dia. Não adianta nós acharmos que é só apenas ali, apenas ser um ouvinte, ser um espectador do culto, da mensagem. Não, nós temos que praticar aquilo que nos foi ensinado. Então nós vemos aqui que nós vemos o quê? Praticar vivenciadas e práticas, ou seja, precisam ser vivenciadas e práticas, ou seja, aquilo que nós aprendemos acerca do reino de Deus, nós temos que vivenciar e praticar. Mas aí você vai dizer, mas tem muita coisa que às vezes eu ouço as pregações que eu não concordo. Mas será que você não concorda? Ou será que nós não concordamos? Ou será que não está na palavra? Ou será que está na palavra e nós não concordamos? Muitas das coisas estão na palavra de Deus. E às vezes o pregador, ele ministra, o ensinador, ele ensina acerca daquilo que está na palavra de Deus. E quando vai confrontar o nosso eu, quando vai confrontar os nossos desejos, nós temos esse costume de não concordarmos. Mas aqui nós vemos que não é apenas, nós temos que vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo. Então veja que não é apenas ser um ouvinte da palavra, mas ser um praticante da palavra de Deus. A nosso texto bíblico, que está em Mateus 7, 24 ao 29, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus aqui, o que ele estava dizendo, meus irmãos? O costume naqueles dias de edificar casas, nós vemos que o judeu, ou os homens, procuravam edificar as casas sobre a rocha, né? Sobre o sol, para poder ter uma edificação, mas muitos queriam edificar sobre uma terra, sobre um lugar que não tem, que não dá para você fazer uma fundação. É como muitos hoje constroem a sua casa nas baixadas, como vai dizer, no mangue, e às vezes ali não tem fundação, não tem estrutura. Mas nós vemos aqui que estamos falando de algo espiritual. Jesus, ele trazia uma linguagem para o povo, a qual o povo pudesse entender. E aqui nós podemos entender que quando nós vamos fazer, quando uma construtora vai edificar um prédio, chama os geólogos, se eu não me engano, para fazer um estudo sobre aquela terra, para saber que aquela terra tem como fazer uma fundação,
o que tem naquela terra, se tem mina d'água, o que tem ali para poder fazer o prédio, para poder fazer a fundação, para poder construir o prédio. Mas aqui Jesus estava falando em que nós construímos a nossa casa. Nós aprendemos a palavra de Deus, escutamos a palavra de Deus. Agora, os meios ao qual nós podemos ouvir a mensagem são muitos. O celular, em casa, de várias formas indo à igreja. Antigamente as pessoas iam para a igreja para ouvir. Hoje, meus irmãos, para ouvir alguém, hoje nós temos essa oportunidade, mas será que nós estamos aproveitando? Então veja que aqui, muitas das vezes esses meios de comunicação que nós temos, que é muito bom, nós temos que usar para o bem da nossa vida, para o bem da nossa alma. Então Jesus estava querendo dizer o quê? Em que vocês estão edificando as suas casas? A casa, meus irmãos, é o lugar onde nós vamos morar, nós vamos agregar, comportar colocar a nossa família. Então não pode ser em qualquer lugar. A nossa vida, a nossa casa, como se fosse o nosso testemunho. Então, se vier a ruir, o que vai ser? Aquele que coloca a sua casa sobre a areia, é fácil construir uma casa sobre a areia, é muito fácil. Agora, na rocha, dá trabalho, a rocha é mais dura para você fazer, para você colocar a sustentação da sua casa. E na areia não, a areia é mais mole, você consegue fundar logo. Mas, e quando vier as dificuldades da vida, e quando vier as situações da vida, qual é a casa que vai suportar, no caso da nossa vida? E quando vier as questões climáticas, será que a casa que vai suportar é a casa que está na areia ou é a casa que está fundada na rocha? Então veja, Jesus dando um simples exemplo que é a história da nossa vida. A nossa introdução. O mestre finaliza o Sermão do Monte chamando-nos a todos que tomemos uma decisão séria diante do que ouvimos. Tal postura se contrasta com a dos mestres religiosos de Israel, posto que eles mesmos não cumpriam as lições transmitidas em seus ensinamentos. Agindo dessa forma, Jesus evidencia claramente que não tem interesse algum em fundar uma escola de interpretação, tornar-se terna de debate ou mesmo um rabino popular por seus diferentes leituras da lei. Seu objetivo é fazer com que as pessoas conheçam e vivam a verdade, que pode salvá-las em tempos de aflição. Finalmente, os últimos 2 versículos do capítulo 7 são de pena de Mateus, que observa e assinala a reação do povo diante de tudo o que acabara de ouvir. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Mateus, ele escrevendo aos judeus, porque Mateus ele escreve aos judeus. Nós vemos aqui que aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós colocamos na nossa vida, é onde nós vamos estar fundamentado a nossa consciência, a nossa vida. Aquilo que nós levamos em prática, levamos em consideração, é onde nós estamos edificando a nossa casa. Hoje, nós percebemos que há várias linhas teológicas, vários que nós estudamos na lição passada, os falsos profetas, vários falsos profetas, várias questões, várias situações, mas, porém, nós vamos ver que na lição retraçada que nós estudamos, nós vamos ver ali que muitos têm pregado e o povo está colocando a sua casa aonde? O povo está construindo a sua casa aonde? Então veja que é interessante para nós entendermos e guardarmos que nós temos que colocar a nossa casa sobre a rocha, edificar a nossa casa na rocha. E aqui, isso, quando tiver em tempos difíceis, é que vai nos salvar. E nos salvar da tentação, e nos salvar das questões, da opressão, isso que vai nos salvar. Porque a pressão vai vir, as situações vão vir. Mas quem vai conseguir suportar? Aquele que está com a sua casa na areia ou aquele que está com a sua casa na rocha? O homem prudente, que construiu sua vida em um terreno seguro. A imprescindibilidade da obediência no Antigo Testamento. Diferente das divindades pagãs das nações, ao redor da Terra Prometida, o Deus de Israel nunca exigiu coisa alguma de seu povo que não a obediência. Então, Deus, quando ele cria as leis, quando ele cria todas as coisas que ele criou, quando ele criou o Jardim do Éden, para Adão e Eva desfrutar do paraíso, a única coisa que ele queria deles era a obediência. Por que Deus colocou, meus irmãos, a árvore do bem e do mal no jardim? Por quê? Porque ali era um sinal de obediência para eles, para que eles não pudessem infringir as leis do Senhor. Nós vemos ali, quando Deus coloca isso, ali era o limite da obediência.
Eles não poderiam comer daquele fruto. Então, Deus fala, aqui vai falar de Samuel, vai falar até de Jeremias, mas o que nós temos que guardar, meus irmãos, é o quê? Que Deus dá para Moisés as leis, para que o povo pudesse observar as leis. E não apenas temos que ser ouvintes da palavra. Muitos eram ouvintes das leis, eram atentos a ouvir as leis. Porém, e as suas práticas? Será que condiziam com aquilo que eles estavam ouvindo hoje, como nós falamos? Tem várias linhas teológicas, cada um defende uma coisa. Mas se nós pegarmos a Bíblia para lermos, onde está edificada a nossa casa? Nós temos a consciência daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. E aqui, através de Jeremias, nos revela que até mesmo os rituais veterotestamentários nunca foram sua preocupação, e sim a obediência. Então Jesus, Deus, ele sempre exigiu do povo obediência, respeito à sua palavra, respeito aos seus ensinamentos, respeito àquilo que ele estava colocando para o povo observar, para o povo cumprir. Mas aí você pergunta, mas irmão, por que tem que observar essas leis? Irmãos, quando nós observamos as leis e somos obedientes com Deus, nós somos os beneficiados. O único beneficiado, assim vamos dizer, somos nós mesmos. Nós somos os maiores beneficiados. O único não, o maior beneficiado em cumprir e em obedecer a Deus somos nós mesmos. Então nós vemos que nós temos que ter obediência. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor tem colocado. Quem obedece à lei do Senhor, conforme o Senhor tem falado para nós, na palavra genuína, ele edifica sua casa sobre a rocha. Mas hoje tem tantos ensinamentos, meus irmãos, porque nós hoje temos que ter discernimento, hoje, principalmente. A relação entre obediência e bênção no Antigo Testamento. A despeito do pensamento corrente, afirmar que havia uma conexão automática e mecânica entre obediência e bênção no Antigo Testamento, uma leitura mais atenta dos textos demonstra que o próprio ato de obedecer já era algo abençoador. Então, em Levítico, para observar os rituais, para observar o sacrifício, em Deuteronômio, que é a repetição das leis, nós vemos, meus irmãos, que obedecer a Deus já era um ato de ser abençoado. Quando nós obedecemos a Deus, nós conseguimos, meus irmãos, sentir paz. Nós temos paz interior. Aquele que comete pecado, ele não tem paz interior. Quando você está na igreja, está fiel, está firme, mas acontece qualquer coisa que você sabe que está desagradando ao Espírito Santo, você sente aquela angústia, aquela tristeza. Mas aquele que obedece constantemente a palavra do Senhor, lógico, está sujeito. Porém, nós temos, meus irmãos, a bênção de ter paz. A melhor coisa é a paz. Os homens hoje, principalmente no mundo de hoje, eles estão buscando paz. Sempre buscaram a paz, mas hoje, mais do que nunca, eles querem paz. Então a paz, meus irmãos, que nós temos, essa bênção de Deus, que é concedida a nós, de termos paz dentro de nós, é necessário nós observarmos isso. A escolha sensata. O mestre não disse que se o discípulo atentasse para o seu ensinamento, não teria problema, justamente o contrário. Então, quando nós observamos as leis do Senhor, não quer dizer que nós estamos isentos de problemas e dificuldades. Não, meus irmãos. Situações, a chuva cai na cabeça do justo e do ímpio. O sol nasce para todos. O sol nasce para o justo e para o ímpio. A riqueza, claro, estará muito mais nas mãos dos ímpios. Mas nós, que estamos na presença de Deus, quando nós buscamos a Deus verdadeiramente e queremos estar na presença de Deus, glorificando a Deus, meus irmãos, haverá provas, haverá situações, haverá dificuldades, porém, nós vamos ter a certeza que Deus sempre estará conosco. Nós teremos a certeza que Deus sempre estará trabalhando em nosso favor. Por quê? Porque através de nós observarmos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e observarmos e colocarmos em prática, a nossa fé vai cada vez aumentando na presença de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus cada vez mais, nós passamos provas, sim, mas nós temos paz dentro de nós. Eu queria ler esse pense aqui, meus irmãos. Se a salvação não é adquirida através dos nossos próprios méritos,
Então, por que devemos praticar a justiça do reino? É interessante, porque, claro, tem alguns que defendem que nós já nascemos salvos, já tem os salvos, já tem os perdidos, mas se no caso, aqui, se já tem a salvação adquirida, para que vai observar as leis? Mas alguém vai dizer, mas aquele que observa a lei, ele já nasceu para a salvação. Fica uma coisa para nós pensarmos, meus irmãos. É complicado, porque Deus, ele quer que nós venhamos estar na presença dele. A salvação já foi adquirida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora cabe a nós entrarmos neste plano. Não é por nossos méritos, não, é pela misericórdia de Deus. O homem insensato que construiu sua vida sobre um terreno inseguro. O tema da desobediência no Antigo Testamento. Semelhantemente, ao assunto da obediência, o tema da desobediência era tônico no Antigo Testamento. Ela era o grande conteúdo das mensagens proféticas. Irmãos, o povo sempre foi desobediente. Deus falava para o povo fazer assim e o povo fazia ao contrário. Parece que quando faz aquilo que Deus abomina, sei lá, alguém vai dizer, mas o pecado ele é tão prazeroso, né? Ele é prazeroso, claro, pode ser, porém ele cobra caro daquele que pratica. Mas nós vemos o quê? Que o povo no Antigo Testamento e hoje mesmo sempre está na desobediência. Vive em desobediência. Pratica a desobediência como uma coisa natural. E às vezes a sua mente está tão cauterizada que nem sabe mais discernir o que é obedecer e que não é, e o que é obediência e o que é desobediência. Então nós vemos que o povo sempre desobedeceu. Jeremias vai falar acerca disso. Jeremias pegou tanto para o povo, falou tanto para o povo se arrepender, que deveria tirar os deuses, que deveria tirar a idolatria, mas mesmo assim o povo, Jeremias falando, vocês serão levados cativos, se arrependam, se convertam, mas o povo não quer. Você pode falar para o povo hoje, continue com a sua vida assim que você vai para o inferno, muitas das vezes o povo não aceita, porque vai falar, o inferno não existe. Ou aqueles que falam que acreditam que o inferno não existe. Não, né? Assim, Deus é amor. Irmãos, quando nós vemos a desobediência do povo, principalmente nós vemos no deserto, foi muito prejudicial. Muitos morreram. Daqueles que saíram da terra prometida, do Egito, para chegar na terra prometida, só 2 entraram, Josué e Caleb. Mas nós vemos que a desobediência hoje, ela traz, não para nós, mas para todos, um prejuízo espiritual muito grande, principalmente um prejuízo espiritual, irmãos. A relação entre desobediência e maldição no Antigo Testamento, enquanto parece haver um resultado automático entre desobediência e maldição, desde o pecado de Adão, tal resultado raramente se dá em linha reta. Entretanto, suas consequências são inevitáveis. Claro, meus irmãos, nós vamos falar de maldição hereditária que passa de pai para filho, mas quando nós desobedecemos a Deus, nós atraímos essas coisas, atraímos maldições. Nós buscamos a Deus verdadeiramente, as provas vêm, as dificuldades, mas Deus está conosco. Mas quando nós somos desobedientes, aí essas coisas pegam mesmo, encarna mesmo na nossa vida, e aí passa aí, é terrível. Por quê? Porque aquele que está com Deus, ele vai passar por tentações, vai passar por dificuldades, mas ele está com Deus. Mas aquele que não está com Deus, ele vai viver tudo isso. Ele vai viver tudo isso, mas porém, sem muitas das vezes o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar continuamente falando para se arrepender, para se consertar. O crente fiel, ele passa provas, dificuldades pelas circunstâncias da vida, pelas questões que nós vivemos. Porém, aquele que não é obediente a Deus, aquele que é desobediente, ele passa porque ele caça as coisas, ele procura as dificuldades para a sua vida. Então, nós vemos que a desobediência atrai essas coisas malignas para a nossa vida. E aí está sendo muito prejudicial. Contudo, é importante lembrar-se de que, ainda no período da Antiga Aliança, Deus mudou o resultado da desobediência no que diz respeito à abrangência e implicações. Ou seja, havendo arrependimento, Deus sempre está disposto a mudar sua sentença. Irmãos, a maldição ela vem
como um período, claro, a gente fala às vezes de uma maldição hereditária, de passa de pai para filho, mas às vezes a família tem aquele pecado, tem aquela dificuldade, às vezes um membro da família se converte, eu creio, claro, em nome de Jesus. Porém tem situações que o pai fica naquela situação ali, e às vezes o filho vendo aquilo, também eu conheço lares que aconteceram isso, mas ele vai dizer, mas isso não é explicação para isso. Não, mas a gente pode ter uma ideia sim, que o pai nunca se arrependeu, nunca quis saber, passa para o filho, mas alguém ali ter a atitude de se arrepender, não que é quebra de maldição, aquela coisa, não é isso, meus irmãos. É se arrepender, nós vemos que a família, que a pessoa é liberta das astutas ciladas do inimigo da nossa alma. Então nós vemos que a desobediência atrai sim a maldição, mas tem que sempre estarmos dispostos a nos arrepender das nossas atitudes que nós sabemos que desagrada a Deus. A escolha insana. O quadro da última cena mostrada pelo mestre é do homem insensato ou imprudente que, devido à pressa ou mesmo por desleixo, resolve construir sua casa sobre o terreno arenoso e movediço. Isto é, inseguro. Quando as dificuldades que acometem a todos indistintamente lhe sobrevieram, sua casa desabou, ou seja, sua vida, e foi grande a sua queda. Então, da mesma forma que na antiga aliança, a desobediência está relacionada à derrocada, aos efeitos danosos de todos que decidem por tomar o caminho contrário ao que o Senhor propõe. Então nós vemos aqui a escolha insana. Escolher construir a sua casa sobre areia, sobre algo que não dá para ter sustentabilidade. E depois nós vemos aqui aqueles que, quando você constrói a sua casa na areia, você está indo contra a palavra de Deus, você está indo contra aquilo que Deus prometeu. Claro, a gente poderia citar vários exemplos, mas é melhor não colocarmos parábolas, vamos dizer assim, para dizer algo. Mas vamos ficar apenas aqui na lição, pelo menos nesse tópico. Então nós vemos que as pessoas vão, ao contrário da palavra, desobedecem acerca das questões de Deus. E aí o que acontece, meus irmãos? Constrói a sua casa, está construindo a sua casa, achando que está agradando a Deus, mas está desagradando ao Senhor. Então, nós devemos nos atentar para essa questão, para este fato. Será, meus irmãos, que nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia, ou na areia? Por quê? Porque qualquer coisa que vem na rocha, quando está firme na rocha, você está confiando em Deus. Mesmo com as dificuldades, com as situações, você está confiando em Deus. Mas quando vem sobre a areia, a primeira coisa que faz é murmurar, reclamar e falar mal de Deus. Então aí nós vemos algumas das diferenças ao qual construir a sua casa sobre a rocha e construir na areia. Ponto importante, a maldição é o contrário da bênção e resultado ou não infortúnio. É o contrário do que Deus planejou para o seu povo. Então a maldição é algo ao contrário daquilo que Deus planejou para o seu povo. Deus planejou para o seu povo viver em bênçãos, desfrutar das bênçãos, mas quando o povo desobedece, o povo vai viver em maldição, vai passar por dificuldades. A radicalidade do ensino de Jesus, a simplicidade da doutrina de Jesus Cristo e a admiração do seu povo. Enquanto a lei oral possui 636 preceitos, os escribas debatiam entre as várias escolas de interpretação sobre qual deles era o mais importante, tendo sempre que se subordinar à interpretação dada pelo fundador da tal escola. A doutrina do mestre era simples, direta e facilmente inteligível, levando o povo a ficar admirado. Irmãos, na época de Jesus, ali naquele momento, na Bíblia não fala, mas existia duas escolas rabínicas, Hilel e Shammai. Hilel é o avô de Gamaliel, mas o nosso assunto não é entrar nessa questão, mas o que nós temos que entender é o seguinte, já existia duas escolas de interpretações da lei. A escola de Hilel, a escola de Shammai. Era uma delas, era uma das escolas. E eles debatiam sobre as leis, queriam, vamos dizer assim, defender o seu ponto de vista. Então, nós vemos que já existia essas escolas. Mas o Senhor, ele é simples nas suas palavras. Ele é simples naquilo que ele ensina. Ele ensina com sabedoria, com entendimento, aquilo de mais sofisticado que tinha para ensinar, para falar. Jesus, ele transformava em uma coisa simples para que todos pudessem entender. O mais leigo
entendia acerca daquilo que Jesus ensinava. Mas você vai dizer, mas tem uma parábola que os discípulos pedem que Jesus explique, né? Jesus fica admirado, mas eu estou usando uma linguagem do seu dia a dia. Mas mesmo assim, Jesus explica. Mas Jesus sempre procurou usar, sempre usou palavras simples do dia a dia do povo. As parábolas que ele fala é do dia a dia do povo, meus irmãos. Os elementos que ele usa era que o povo estava acostumado a usar nas suas parábolas. O povo estava acostumado a usar, é a vivência do povo, era o cotidiano do povo. Então, era uma forma simples de Jesus trazer para o povo algo sofisticado para que o povo pudesse entender acerca de Deus, acerca de salvação, acerca de tudo aquilo que eles precisavam. Para quê? Para agradar ao mestre, a autoridade do mestre. O motivo da admiração do povo não era apenas a simplicidade do ensinamento de Cristo, mas também o fato de ele não ter preocupação alguma com o que a tradição dos anciãos dizia, isto é, a lei oral não era divina, mas uma interpretação humana acerca da lei de Moisés. Por isso, o mestre não tinha compromisso algum com ela, e sim com o espírito da lei do Senhor em si, daí porque ele dissera 6 vezes durante o sermão, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ele não ensinava como os doutores da lei de sua época, mas com autoridade dada pelo Pai. Jesus, ele falava com autoridade, o povo ficava admirado. Jesus não gritava, não berrava, ele usava as palavras, mas com autoridade. Suas palavras tinham força e tem força até hoje. Ele é a própria força da palavra, porque ele é a palavra. Então nós vemos que o povo ficava admirado com isso. Porque os escribas e os fariseus falavam muitas coisas, ensinava também o povo, trazia o povo à reflexão acerca da lei, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles ensinavam. Então Jesus, em meio àquela dificuldade, em meio àquela, vamos dizer assim, aquela situação a qual ele viveu ali, nós vemos que Jesus ele ainda fala, ouviste o que foi digo, eu porém vos digo. Até hoje, vocês ouviram isto, agora quem vai dizer é a própria palavra. Até hoje, vocês ouviram acerca dessas coisas. Agora eu vou trazer a revelação do que realmente isso significa. Jesus poderia fazer isso. Ele é Deus, ele é soberano. A radicalidade da justiça do reino. O mestre coloca acertadamente nas mãos do próprio ouvinte a responsabilidade e o desafio deste ouvir e proceder conforme ele acabara de ensinar. Então Jesus, meus irmãos, ele não apenas queria que o povo fosse ouvinte da palavra. Não podemos ser ouvintes somente, nós temos que praticar a palavra. Eu tenho a oportunidade de ministrar e nós vemos que às vezes o pessoal dá pouco interesse para a palavra, alguns não tem interesse nenhum, fica conversando na hora da palavra e anda para lá, anda para cá. Às vezes não quer ouvir, não quer ter responsabilidade de ouvir e muito mais ainda a responsabilidade de praticar, falar, não foi comigo mesmo, eu vou até dar uma disfarçada. Se a palavra for de bênção, para até para ouvir, mas se for uma palavra mais que chama o povo à reflexão, ao arrependimento, dá uma de desentendido, dá uma que não é com ele. Mas nós vemos, meus irmãos, que Deus, o Senhor Jesus, ele quer que nós sentemos, ouvimos a palavra, se for de bênção, amém, se for de arrependimento, amém. Mas nós temos que ouvir a palavra, nós temos que estar prestando atenção na palavra, nós temos que guardar a palavra e nós temos que praticar, principalmente praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Você acha que a salvação depende de entender determinada doutrina ou crer em Cristo? Irmãos, nós vemos que nós temos que entender as coisas acerca do reino de Deus para que nós possamos cada dia mais nos aproximar do Senhor. Mas é claro, para ser salvo nós temos que crer em Cristo. Mas quanto mais nós aprendemos acerca da palavra, mais nós cremos no nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, vamos para a nossa conclusão. Como Mateus escreve a judeus e este tem Moisés como o maior dos profetas, ele mostra o mestre, tal como Moisés, promulgando a nova justiça do alto de um monte. O ex-funcionário estatal conclui de forma magistral seu registro do Sermão do Monte, mostrando o povo admirando a doutrina do Filho de Deus, em clara substituição da forma dos escribas ensinar. Irmãos, ele era um funcionário estatal porque ele é um cobrador de impostos. Então ele traz a reflexão para o povo porque ele escreveu a carta, o evangelho de Mateus foi destinado aos judeus. É por isso que nós vemos como ela é escrita. Marcos já foi mais para os gentios. Mas nós vemos, Lucas foram mais para os gentios. Mas
nós vemos aqui o quê? Que Jesus aqui falando, Mateus falando, ele descreve as coisas que o povo deveria se atentar acerca da sua realidade. A nossa realidade é praticarmos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe. Fique na paz.